homem que Deus eliminou. Você já ouviu falar de um homem que foi tão perverso, tão corrompido internamente, que o próprio Deus decidiu eliminá-lo da terra? Sem julgamento, sem aviso, sem misericórdia. Apenas uma sentença celestial. Morte imediata. Um homem cujo nome está registrado na Bíblia não pelos feitos, mas pela punição. Não pelo legado, mas pelo juízo. Um personagem tão sombrio que sua história é resumida em uma única frase nas Escrituras. Mas por trás dessa curta menção existe uma história obscura, misteriosa e profundamente espiritual, que ecoa até os dias de hoje. Hoje você vai conhecer a história de o primogênito de Judá, o homem que Deus matou. Prepare-se para uma jornada por entre os segredos da fé, os pecados ocultos do coração humano e a justiça infalível do céu. E antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque este vídeo pode mudar sua forma de enxergar o caráter, o privilégio e o propósito de Deus em nossas vidas. Não saia até o final. Há um ensinamento oculto nesta história, reservado somente para os vigilantes. O contexto sombrio do nascimento de entender por que foi considerado indigno de continuar vivendo, precisamos retornar às origens, ao início de tudo, ao tempo dos patriarcas, séculos antes de Moisés, dos reis de Israel ou dos profetas, um período em que a promessa de Deus era passada de pai para filho, como uma herança sagrada. E foi nesse contexto que nasceu Judá, filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão. Judá não era qualquer um. Ele era o portador de uma linhagem que um dia conduziria ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Mas um detalhe muda tudo. A Bíblia nos conta que Judá se afasta de seus irmãos e se alia a um homem cananeu, Ira. Ele então se casa com a filha deste homem, quebrando um princípio que seus antecessores haviam defendido com firmeza. Não se unir aos povos pagãos. A cultura cananeia era marcada por idolatria, rituais imorais e valores opostos aos ensinamentos de Deus. E foi exatamente nesse ambiente, uma mistura de promessa e paganismo, que nasceu o primogênito de Judá. Um menino que cresceu entre dois mundos, carregava no sangue a promessa de Deus, mas foi formado em meio à cultura que negava o próprio Criador. A semente estava plantada e os frutos seriam amargos. A linhagem messiânica nas mãos de um jovem não era um simples filho. Ele era o primogênito, o primeiro, o escolhido para carregar o nome da família. Na cultura hebraica, isso significava não apenas receber uma porção dobrada da herança, mas também liderar espiritualmente o clã após a morte do pai. Era o herdeiro direto da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso tornava sua existência ainda mais crucial. O Messias viria através de sua linhagem. O futuro da salvação estava, de certa forma, em suas mãos. Mas a Bíblia não nos conta quase nada sobre sua infância. Nenhuma história, nenhum feito, nenhum indício de fé. Apenas um nome. Que em hebraico significa vigilante. Uma ironia cruel, pois sua vida revelaria justamente o oposto: cegueira espiritual total. Em algum ponto, se afastou do caminho da luz. Ele traiu a promessa, desprezou o privilégio. A herança espiritual que deveria proteger, ele contaminou com escuridão. E quando chegou o momento de cumprir seu papel na linhagem messiânica, ele não estava preparado. Não havia fé, não havia temor, apenas um coração mau aos olhos do Senhor. E o resultado disso foi a morte. O casamento com Tamar e o pacto quebrado ao atingir a idade adulta, se casa com uma mulher chamada Tamar. A Bíblia diz pouco sobre sua origem, mas seu nome carrega um simbolismo profundo. Palmeira, um dos símbolos de retidão e firmeza nas Escrituras.
O casamento entre Er e Tamar era mais que uma aliança conjugal. Era uma conexão espiritual com implicações eternas. Porque dessa união esperava-se a continuação da linhagem sagrada. O filho de Er e Tamar daria sequência à promessa de Deus. No entanto, algo sinistro pairava sobre aquela casa. Tamar, ao que parece, entendia melhor a seriedade daquela missão do que o próprio Er. Mas Er, indiferente ao peso de seu chamado, seguia por caminhos obscuros. A Bíblia não entra em detalhes, apenas silencia. E nesse silêncio sentimos a tensão crescer. O pacto estava firmado, o futuro em jogo, mas o coração de Er estava longe de Deus. E então, em um momento que parece ter sido a gota d'água na paciência divina, a sentença chega, sem aviso, sem segunda chance. Um juízo que marcaria para sempre o nome desse homem. Er era mau aos olhos do Senhor, e Deus o matou. Gênesis 38:7 é uma das frases mais assustadoras das Escrituras. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Simples assim. Não há detalhes, não há desculpas, apenas a sentença final. O primeiro homem da Bíblia a ser morto diretamente por Deus. Isso não era comum, não era leviano. O Senhor é tardio em irar-se, cheio de misericórdia, paciente com os pecadores. Mas neste caso, a maldade de Er ultrapassou um limite invisível. Que tipo de pecado levaria o Criador a aplicar um juízo tão definitivo? Não sabemos. Mas talvez o silêncio da Escritura diga mais do que 1000 palavras. Talvez Deus esteja nos mostrando que não é o tamanho do pecado que define o julgamento, e sim a dureza do coração. Er teve tudo: linhagem, promessa, responsabilidade, mas escolheu o mal e pagou com a própria vida. Um alerta, não apenas para os antigos, mas para cada um de nós. O privilégio sem santidade se torna condenação. As possíveis maldades de Er, o que a tradição judaica diz a tradição judaica, especialmente os escritos do Midrash, tenta preencher o silêncio da Bíblia. E as hipóteses são perturbadoras. Alguns rabinos sugerem que Er evitava propositalmente engravidar Tamar. Derramava seu sêmen fora, talvez por vaidade, para que o corpo de Tamar não se deformasse com a gravidez, ou por egoísmo, temendo que um filho atrapalhasse sua herança. Outros estudiosos vão além e acreditam que Er introduziu rituais cananeus dentro de sua casa, práticas idólatras, profanações espirituais. E há até quem acredite que ele foi violento com Tamar, cruel, insensível, um marido impiedoso. A verdade, nunca saberemos com certeza, mas o fato permanece. Deus viu o que os olhos humanos não veem, viu o coração, viu as intenções e viu que não havia arrependimento. O juízo divino não veio por impulsividade, veio porque o mal havia tomado conta daquele homem e a promessa de Deus não poderia seguir contaminada. A linhagem messiânica precisava ser preservada, nem que para isso a morte fosse necessária. O egoísmo de Onã e a segunda morte com a morte de Er, a responsabilidade espiritual da linhagem passa para o irmão mais novo. Onã, pela antiga lei do levirato, que mais tarde seria codificada por Moisés, ele deveria se casar com Tamar e gerar filhos em nome do irmão morto. Mas Onã, assim como Er, tinha o coração corrompido. Ele até aceitou casar-se com Tamar, mas recusou-se a gerar descendência. Toda vez que se deitava com ela, desperdiçava seu sêmen no chão. Ele sabia que os filhos gerados não seriam considerados seus, e por isso negava o propósito divino, por pura ganância. Ele queria o lugar de primogênito, queria a herança, e novamente o juízo cai. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. 2 mortes, 2 irmãos, uma mesma raiz, egoísmo contra o plano de Deus. A casa de Judá
estava mergulhada em escuridão. O que seria da linhagem sagrada agora? Judá entra em pânico e recua Judá. Vendo 2 filhos mortos, entra em pânico. A culpa o corrói, mas ele não admite. Em vez de refletir sobre os erros dos filhos, ele transfere a culpa para Tamar. E então toma uma decisão covarde. Promete que ela se casará com seu 3º filho, Selá, quando este crescer. Mas nunca pretende cumprir a promessa. A Bíblia revela, pois pensava, para que não morra também este como seus irmãos. Judá esconde sua intenção com palavras bonitas, mas seu coração está cheio de medo, culpa e fuga da responsabilidade. Tamar volta à casa de seu pai, como viúva, esquecida, sem filhos, sem futuro. Uma mulher justa, mas condenada pela negligência de homens que deveriam honrar a promessa divina. E nesse momento, a história se torna ainda mais tensa, porque o plano de Deus está em risco, não por culpa de inimigos externos, mas pela desobediência daqueles que deveriam protegê-lo. Tamar toma uma decisão ousada, anos se passam. Selá cresce, mas Judá não cumpre sua palavra. Tamar percebe, foi enganada. Ela poderia aceitar seu destino de viúva e invisível, mas não aceita, porque ela sabe que está ligada a algo muito maior, a um plano eterno. E então toma uma das decisões mais ousadas da Bíblia. Ao saber que Judá iria à cidade de Tímina para tosquiar ovelhas, ela se disfarça. Tira suas vestes de luto, cobre-se com um véu e se senta à beira da estrada, no exato lugar por onde Judá passaria. Aos olhos de todos, parecia uma prostituta cultual, comum entre os cananeus. Judá passa, não a reconhece e se aproxima. Faz uma proposta indecente e Tamar aceita, mas com uma condição. Ela quer um penhor, uma garantia. Judá entrega seu selo, seu cordão e seu cajado, objetos que representavam sua identidade, sua honra, sua autoridade. Tamar engravida naquela noite. Mas o que parece escândalo, na verdade, é estratégia divina. O escândalo e o julgamento público 3 meses depois, chega a notícia. Tamar está grávida. E imediatamente a hipocrisia toma conta da casa de Judá. Ele ordena, tirem-na para fora e queime-se. Um juízo cruel, uma punição pública. Mas Tamar guarda um trunfo. Enquanto está sendo levada para a execução, envia uma mensagem a Judá. Com ela, os objetos que ele mesmo deixara, o selo, o cordão, o cajado. E diz, do homem de quem são estes objetos, eu concebi. Imagine a cena, uma multidão ao redor. O silêncio, a tensão. Judá pega os objetos, reconhece-os imediatamente. Seu coração afunda. O povo aguarda sua reação. Tamar está prestes a morrer. E então, acontece uma das maiores reviravoltas da Bíblia. Judá não nega, não esconde, não mente. Em vez disso, confessa, mais justa é ela do que eu, porque eu não a dei a Selá, meu filho. Uma das declarações mais nobres da Bíblia. Uma confissão pública diante de todos de que ele falhou, de que ele foi injusto, de que ele preferiu esconder seu medo a cumprir sua palavra. E mais, ele reconhece que Tamar, com seu plano ousado, agiu com justiça. Ela defendeu a linhagem que ele abandonou. Ela protegeu a promessa que ele desprezou. Tamar não será executada. A sentença é revogada. A justiça é restaurada. E através dela, a linhagem messiânica será preservada. O tempo passa. Tamar dá à luz, e o que era para ser uma tragédia se transforma em profecia viva. Ela está grávida de gêmeos. Durante o parto, um dos bebês coloca a mão para fora. A parteira amarra um fio vermelho para marcar o primogênito. Mas o inesperado acontece. O bebê recua e o outro nasce primeiro. A parteira exclama, como rompeste, seja a brecha sobre ti. E assim, o primeiro a nascer é chamado de Pérez, que significa ruptura. O segundo, com o fio escarlate, se chama Zerá, que significa brilho.
Deus, mais uma vez, quebra a ordem natural das coisas. Escolhe o improvável, o segundo em vez do primeiro, o rejeitado em vez do preferido. E de Pérez virá Davi. E de Davi, Jesus. Tudo isso por causa de uma mulher que ousou crer quando todos falharam. O nome de Er aparece apenas 3 vezes na Bíblia. 3. E em todas elas, sua menção é marcada pela tragédia. Ele foi o primogênito, teve tudo nas mãos, mas não deixou descendência. Seu nome desaparece das genealogias mais importantes. Enquanto Pérez, o filho gerado por Tamar e Judá, cresce, multiplica sua linhagem e se torna ancestral direto do rei Davi, Er é esquecido. E esse esquecimento não é um acaso, é uma marca, um alerta silencioso da palavra de Deus. Ele representa o homem que tinha tudo para ser grande, mas escolheu o caminho do orgulho, da desobediência, da indiferença espiritual. Seu legado não foi construído. Ele se tornou um vazio genealógico, um buraco na história da salvação. Um nome que nos ensina não pelo que fez, mas pelo que recusou-se a ser. Quantos hoje estão repetindo a trajetória de Er? Pessoas chamadas por Deus, colocadas em posições de honra, mas que abandonam sua fé por vaidade, ganância ou rebeldia. A história de Er não é só sobre ele, é sobre todos nós. A história de Er, Tamar e Judá nos obriga a parar e refletir. Não é apenas um drama antigo, escondido em páginas esquecidas da Bíblia. É uma narrativa viva, cheia de verdades que ecoam até hoje. Primeira lição: privilégio não garante fidelidade. Você pode nascer em um lar cristão, receber promessas, dons, oportunidades e ainda assim falhar se não houver caráter. Segunda, Deus não tolera injustiça, mesmo quando ela vem dos seus escolhidos. Ele é paciente, mas também é justo. Terceira, Deus usa os improváveis. Quando homens covardes falham, ele levanta mulheres corajosas. Ele opera através dos esquecidos, dos marginalizados, dos que se recusam a aceitar o fracasso como fim. Quarta lição: o plano de Deus não pode ser frustrado. Nem a morte, nem o pecado, nem a covardia humana são capazes de impedir a vontade soberana do Criador. E por fim, Deus realiza propósitos perfeitos usando vidas imperfeitas. A linhagem de Jesus não é feita só de santos, é feita de pecadores redimidos. Gente falha como eu e você, usada por um Deus que não desiste do plano que escreveu. A história que começou com a maldade de Er termina com o nascimento de uma nova esperança. De um ventre injustiçado, Deus gerou o elo que levaria até o Salvador. Tamar, a viúva esquecida, foi instrumento de redenção. Judá, o pai omisso, se tornou o homem que reconheceu seu erro e permitiu que a justiça triunfasse. E Er continua sendo o aviso silencioso de que Deus não se impressiona com posição. Ele se importa com o coração. Agora, eu te pergunto, você vai ser lembrado pelo legado que construiu ou pelo vazio que deixou? Comenta aqui embaixo o que mais te impactou nessa história. Deixa seu like se essa mensagem falou com você. E compartilha com alguém que precisa entender que, mesmo em meio ao caos, Deus ainda está escrevendo uma história de redenção. E claro, se inscreve no canal, porque aqui nós desenterramos histórias esquecidas que carregam verdades eternas. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quando tudo parece perdido, Deus ainda tem um plano. E às vezes, o plano B é ainda mais glorioso que o primeiro.